Meu nome é Marcelo Carvalho dos Santos, eu sou professor de Geodésia na Universidade de New Brunswick, Canadá. Veja alguma das minhas qualificações no final deste vídeo. Esta é uma série de 5 vídeos, nos quais eu analiso 5 notícias relacionadas ao clima, publicadas em fevereiro deste ano, de maneira a destacar sua importância. Neste vídeo, falaremos sobre a camada de gelo do Ártico atingiu sua maior extensão nos últimos 10 anos. No início de fevereiro, um parágrafo apareceu no site do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos, o NSIDC. O parágrafo dizia: maior cobertura de gelo marinho no hemisfério norte desde 1º de janeiro de 2006. Isso não recebeu muita atenção. O canal meteorológico Weather Channel pode ter sido o único canal de notícias a mencionar isso. O fato é que está muito frio lá em cima no Ártico devido a um crescimento do vórtice polar. A imagem mostra a extensão da camada de gelo em fevereiro de 2020 e suas bordas estão muito próximas das bordas médias do período de 1981 a 2010. A extensão da camada de gelo marinho, a calota polar, diminuiu desde seu último pico em 1979. Figuras, como a que podemos ver agora, geralmente são mostradas como exemplo. A figura mostra a área da camada de gelo marinho usando dados do NSIDC, tanto a média mensal quanto a de 13 meses. A linha vermelha representa a média de 1970 a 2019. 1979 é considerado o início do monitoramento de satélites de gelo marinho, mesmo considerando que dados de satélites começaram a ser coletados antes disso. A área coberta pelo gelo marinho é definida como tendo pelo menos 15% de cobertura de gelo. Mas o gelo marinho do Ártico foi monitorado de muitas maneiras diferentes muito antes disso, com observações de caráter mais local e regional, mostrando grandes variações e uma tendência negativa muito pequena. Esta figura mostra as séries temporais das anomalias da extensão do gelo marinho do mês de agosto, em unidades de 1.000 km² no Oceano Ártico, ao longo da costa da Rússia, Sibéria e Alasca, o Mar de Kara, o Mar de Laptev, o Mar da Sibéria Oriental e o Mar de Chukchi, compilado em um artigo de Polyakov e outros, publicado no Journal of Climate em 2003. Os autores analisaram registros históricos russos da extensão e espessura do gelo do Ártico desde o início do século XX. Eles usaram registros coletados por campanhas hidrográficas russas e observações de navios comerciais na borda da camada de gelo do verão pela frota soviética de aeronaves polares, criada em 1929, e por observações sistemáticas de aeronaves e navios do Mar de Kara ao Mar de Chukchi, desde 1932. Houve uma lacuna durante a Segunda Guerra Mundial. As observações na borda da camada do gelo pelas aeronaves continuaram até serem substituídas por observações baseadas em satélites. Polyakov e outros concluíram seu estudo afirmando que as tendências de longo prazo são pequenas e geralmente estatisticamente insignificantes, enquanto as tendências para registros mais curtos não podem representar tendências de longo prazo. Eles também declararam que a força dinâmica, oriunda de vento ou correntes de superfície, é pelo menos da mesma ordem de importância que a força termodinâmica, oriunda da temperatura. Isso é algo que podemos entender se considerarmos que a maior parte do Ártico não tem sol por metade do ano e que é basicamente uma camada fina de gelo flutuando na água de oceano muito mais profundo. Variações da camada de gelo marinho são de interesse, em parte, devido ao alto albedo do gelo marinho, que reflete grande parte da radiação solar de ondas curtas recebidas durante o verão. Em uma análise simples, se não for refletida, essa radiação pode aquecer a água do oceano, iniciando um efeito em cadeia, levando a mais aquecimento. Mas essa análise simples ignora o aumento da evaporação do oceano quando a cobertura total de gelo do mar é reduzida em tamanho. O aumento da evaporação resultaria em um aumento da cobertura de nuvens,
levando a uma maior reflectância da radiação solar recebida, o que ajudaria a equilibrar o processo. Finalmente, a diminuição ou aumento do gelo do mar não afeta o nível global do mar. E agora uma crítica. Políticos irresponsáveis previram repetidas vezes que a camada de gelo no mar Ártico, a calota polar, já estaria totalmente derretida. Bem, estamos longe dessas previsões catastróficas. Os alarmistas apenas as reutilizam, alterando a data do apocalipse para o futuro. Definição de alarmista: uma pessoa que tende a emitir alarmes, especialmente sem razão suficiente, como exagerando perigos ou profetizando calamidades. É engraçado ver que o gelo do Ártico se recusa a derreter conforme solicitado. Desenvolver energia renovável é algo bom, mas não precisamos nos matar durante o processo. E precisamos parar a poluição pela simples razão de que este é o ar que respiramos, a água que bebemos e o solo no qual cultivamos nossos alimentos. Não podemos envenená-los.